Olha, tem uma história na Bíblia que ela é dramática e causa uma confusão danada. A de Ananias e Safira. A grande questão é, será que a história é mesmo sobre dinheiro? Ou tem algo muito, mas muito mais fundo aí? Então a pergunta que não quer calar é essa. Ananias e Safira morreram porque não deram o dízimo? Sabe, essa é a interpretação que muita gente ouve por aí. Mas será que essa ideia se sustenta quando a gente vai direto no texto? Vamos descobrir. Pois é. Tem uma linha de interpretação bem conhecida, muito forte na teologia da prosperidade, que diz exatamente isso. A morte deles foi um castigo. Por quê? Porque eles não foram fiéis na hora de contribuir. Seguraram o dinheiro. Mas, de novo, a gente precisa ir lá na fonte para ver se é isso mesmo que está escrito. Ok, então, vamos fazer isso. Vamos direto para o texto? É hora de analisar as evidências, ver o que a Bíblia de fato diz sobre o assunto. Porque, olha, a chave de tudo está nas palavras que foram usadas ali. E a primeira pista já vem com tudo, direto das palavras do apóstolo Pedro. Ele olha para Ananias e pergunta: Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Presta atenção nisso. A primeira palavra de acusação é mentira. Não é sobre dinheiro, é sobre mentir. E isso é fundamental, sabe? O foco aqui é totalmente no ato de mentir. Pedro não chega e fala, ei, por que você guardou dinheiro? Não, a questão toda é o engano. O problema não era a quantia que eles deram, mas a desonestidade por trás daquela atitude. E aí a coisa fica ainda mais clara. Olha só o que Pedro diz em seguida. Ele basicamente fala: a terra não era sua antes de vender? E depois de vender, o dinheiro não estava no seu poder? Ou seja, Pedro está confirmando com todas as letras que Ananias tinha total liberdade e controle sobre o que era dele. Isso aqui, gente, simplesmente desmonta a teoria de que o problema era financeiro. Pedro deixou super claro, a doação era voluntária. O dinheiro era deles para fazer o que quisessem. Então, se o problema não foi reter uma parte, qual foi o verdadeiro problema? E a história continua. Quando a esposa dele, Safira, aparece, Pedro faz a mesma acusação, mas ele adiciona um detalhe que muda tudo. Ele pergunta por que eles consertastes, ou seja, porque eles combinaram, porque fizeram um pacto para enganar. Isso mostra que não foi um deslize, uma coisa de momento. Foi um plano, uma conspiração dos dois. Pronto. Depois de olhar o que o texto diz, a gente chega no X da questão. O pecado real, aquele que teve uma consequência tão pesada, não tinha a ver com a doação em si. Então, vamos deixar isso bem claro. O pecado não foi guardar parte do dinheiro. O pecado foi mentir para o Espírito Santo. Não foi ser pouco generoso. Foi fingir que estavam dando tudo. Era tudo uma questão de aparência, de querer a fama de generoso sem pagar o preço da generosidade. Era pura simulação. E o nome disso a gente conhece bem: hipocrisia. Eles queriam os aplausos, o status de serem vistos como super generosos, como pessoas que se sacrificaram pela comunidade. Mas era só fachada. No fundo, era usar a fé para se promover. Ok, mas aí surge uma outra grande dúvida, né? Tá bom, o pecado foi hipocrisia, mas a morte? Por que um castigo tão duro, tão imediato? A resposta para isso nos mostra o peso que esse tipo de atitude tinha bem no comecinho da igreja. Uma análise bem interessante do H.H. Halley aponta alguns motivos. A ideia não era só punir Ananias e Safira, era muito maior. Primeiro, para mostrar o quanto Deus detesta a hipocrisia. Segundo, para criar um senso de reverência, de temor saudável ali na igreja que estava nascendo. E também, claro, para servir como um aviso poderoso para todo mundo, em qualquer época, de que a fé não é lugar para se promover. Bom, então, para a gente fechar essa análise, qual é o veredito final? O que a gente tira de lição dessa história que, vamos combinar, é bem pesada? A conclusão é a seguinte: tentar usar a história de Ananias e Safira para falar de dízimo é perder o ponto principal da história. Completamente. Essa passagem é, na verdade, um alerta gigantesco sobre a importância da integridade, da honestidade, especialmente dentro de uma comunidade de fé. É sobre o perigo de querer parecer uma coisa que não se é. E, no fim, a história deixa no ar uma pergunta que atravessa os séculos e chega até nós hoje. Uma pergunta para a gente pensar. O que vale mais? Ter a reputação de ser uma pessoa generosa ou ter a integridade de ser uma pessoa honesta? A aparência ou a verdade?